Hoje eu trouxe um poema escrito por um espírito de um poeta, evidentemente. Eu gostaria de dizer o nome dele apenas no final, tá, Rubens? Eu gostaria de ler esse poema porque é para uma senhora que ele chama de Sereníssima Senhora, que é Maria. E eu escolhi por conta do céu, né? Cujo tema é Maria. Vou ler o soneto e depois a gente conversa. Doce mãe, sereníssima senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca a alvorada que fulgura na infortunada sombra de quem chora. Quando o meu ser vagava em noite escura, nas angústias do abismo que apavora, estendeste-me os braços, vendo embora minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço fúlgido, consente, que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa reverente. Recebe no dossel de graça e vida o louvor de teu filho penitente, no clarão de minha alma convertida. Esta alma convertida é de um poeta português chamado Manuel Maria de Barbosa do Bocage. Ele viveu no século XVIII, viveu por 40 anos, desencarnou, sendo considerado um espírito que desencarnou por um suicídio indireto, que é aquele que não é conscientemente provocado, mas devido ao estilo de vida que se tem, se antecipa, né? Se destrói o corpo antecipadamente, vamos dizer assim, se antecipa a morte devido ao estilo que desgasta, né, as energias do corpo físico. E nesse poema, Rubens Divina, ele mostra primeiro, ele se considera uma alma convertida, que já vinha se considerando antes de desencarnar, quando ele abandona o estilo anterior e começa a escrever poemas diferenciados, mais espiritualizados, e acaba desencarnando. Então, nós encontramos aí alguém que dá espiritualidade, sendo considerado um suicida indireto, sofreu bastante, tá? Nas regiões escuras, e que traz a notícia que nós encontramos, achamos encontrar apenas no livro Memórias do Suicida, mas ele também nos traz a notícia de que foi resgatado com o auxílio de Maria, e que ele vem agradecer através desse soneto, que foi psicografado por Chico Xavier, e está nesse livro aqui, um livretozinho fininho, chamado Volta Bocage, tá? Ele conta a história, e depois vem 12 sonetos, que foi uma das formas, vindo à Terra, na época, no início do século passado, em espírito, de ele começar a trabalhar, a resgatar das dificuldades que ele trazia na alma. É interessante porque a gente percebe a universalidade da mensagem, né? A gente vai ver a Dona Ivone tratando disso, mas também lá no outro momento. Mas e aí, Jorge, o que, é que você pode acrescentar para a gente? Rapaz, eu não imaginava que ela fosse trazer um poema de Bocage hoje. Nem eu, escolhi 10 minutos antes, eu já tinha escolhido outro quando me veio à mente, digo, é esse. Volta, Bocage. Bom, primeiro eu quero falar do poeta. Bocage é um poeta muito injustiçado da literatura brasileira, né? Existem muitas piadas que se conta de Bocage como se ele fosse uma pessoa extremamente vulgar, como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de valor. Na verdade, isso tudo aconteceu porque ele era um crítico muito ferrenho dos poderes religiosos da época, e então o poder religioso cobriu de lama o nome dele. Mas ele não era, na verdade, o ser libertino que se tentou fazer com relação a ele.
Ele, na verdade, teve, de fato, uma vida muito irreverente, ele era um inadaptado, um questionador, ele bateu de frente com a Inquisição. Então, ele foi, assim, criticado na época pela maneira como ele funcionava, mas ele era uma pessoa que não aceitava a forma como a religião era apresentada para nós. Mas ele, nos últimos anos de sua vida, foi uma pessoa muito recolhida, teve uma vida extremamente voltada para cuidar da irmã que tinha engravidado e ele tinha que sustentar essa irmã. Então, ele tem um acervo de poemas muito interessante. E aí eu fui pegar o livro na prateleira aqui em casa, né? E quando eu peguei, caiu de dentro dele esse papel aqui, ó. Esse papel aqui eu escrevi, acho que há uns 30 anos atrás, pela letra, deve ter uns 30 anos que eu fiz. Era uma comparação entre Camões e Bocage, em cima de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu peguei 12 pontos e analisei um e o outro. Vou ler só um. Reconhecimento da crítica. Camões, o maior poeta português. Bocage, o maior sonetista da língua portuguesa. Mas tem muitas conexões, ambos serviram, exército, outro marinha, foram para a região da Índia, todos tinham mesmo um padrão muito parecido, muito semelhante entre os dois. Não sei se é uma reencarnação do outro, mas há muita semelhança entre eles. E o que é bonito nesse poema é porque essa obra foi escrita e na introdução dela diz que seriam 10 poemas que ele iria trazer, apenas 10. E que quando os poemas começaram a vir, ele pediu a concessão de trazer 12 e foi concedido. Então, este opúsculo tem 12 poemas de Bocage após a morte. Aí a gente vai ver quem é o Bocage, que é tão criticado, né, que a gente aprende a falar tão mal dele, quem é essa alma? E ele vem resgatar aí a figura de Maria como sendo essa personagem tão importante para o resgate das criaturas que estão, de certa maneira, perdidas no mundo espiritual. Depois eu vou passar para você, Sâmia, essa tabulação aqui, que eu acho que você, como poetisa, deve fazer o melhor uso do que eu desse material.